Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, espero que todos estejam saudáveis, felizes e podendo fazer aquilo que o coração orienta no meio desse caos que a gente está vivendo. O que a gente está vivendo? A gente está vivendo um momento de transição, né? Eu acho que para quem gosta de assuntos ligados à espiritualidade e a nossa origem, né? A origem da humanidade, ao elo perdido, enfim, para quem está conectado com esses assuntos, esse momento é claramente um momento de transição. Se você é um leitor da Bíblia, a Bíblia que é um livro tradicionalíssimo, né? Nós estamos vivendo os tempos do Apocalipse, segundo o qual a Terra que nós conhecemos hoje como Terra vai deixar de existir, pelo menos dentro da concepção que a gente tem como Terra. Eu sou uma amante desses conhecimentos, sabe? Dessa busca profunda pela nossa origem, por Tentar compreender o elo perdido, de onde nós viemos, para onde nós somos, ou para onde nós vamos, quem nós somos em essência. Enfim, são temas que me instigam muito, são assuntos que provocam em mim muita inquietação e por isso eu vou atrás. Nesse momento de transição, eu costumo acreditar que nós estamos vivendo uma transição planetária, ou seja, a nossa mãe Terra, o nosso planeta onde nós moramos, está deixando de ser um planeta de terceira dimensão para se tornar um planeta de mais... A gente está transitando para uma vibração mais elevada. Se vocês querem entender mais aprofundadamente sobre esse assunto, eu vou recomendar um canal que é maravilhoso, o canal do Pava. Ele sabe tudo sobre transição planetária, ele está muito por dentro desse assunto, sabe mais do que eu, e é dessa fonte que eu me alimento para buscar os meus conhecimentos. Mas também me alimento de outras fontes, eu gosto de beber de vários lugares, porque assim eu me sinto mais completa. E aí, ao longo do ano passado, quando nós estávamos vivendo o ápice da pandemia, o que aconteceu? Eu comecei a buscar mais intensamente o contato com a Bíblia. Eu queria entender por que as pessoas falavam tanto daquele livro, por que tanta gente diz que é um livro fundamental para ser lido e compreendido, por que tem gente que extrai dali tanto conhecimento. E eu nunca tinha tido essa conexão, mas também nunca tinha ido atrás de estabelecer essa conexão. E aí comecei a folhear as páginas ali da Bíblia e eis que me deparei com um conflito interno muito grande. Porque se a gente for parar para prestar atenção, e aí esse é um assunto muito polêmico e muito delicado, alguns vão concordar comigo, outros certamente não, mas o Deus que aparece ali na Bíblia, o Deus principalmente o do Antigo Testamento, é um Deus muito cruel, um Deus que manda matar as virgens, as crianças, um Deus que tem ira, que tem vontades, que tem desejos. Me parece uma figura muito humana para ser Deus, né? O Criador. O que eu sempre concebi como Deus era uma fonte de onde emanava todo o amor possível, o amor infinito, e de onde vinha a vida, né? A fonte que tudo permeia, que tudo constitui, que tudo é. Eu sempre acreditei que nós éramos partes dessa divindade e temos o divino dentro de nós. Então, quando li essas coisas do Antigo Testamento, confesso que fiquei assustada. Falei, poxa vida, será que Deus é assim mesmo? Será que ele tem esses ímpetos de maldade, de crueldade? E aí as pessoas que são adeptas da leitura da Bíblia vêm me dizer, não, mas ele sabe de todas as coisas,
ele tem uma visão macrocósmica, né? Porque afinal de contas ele está vendo tudo de uma dimensão, de um tempo-espaço que não é o nosso. Nós temos uma visão muito limitada e de fato sim, mas essa é uma verdade com a qual eu não me identifiquei, simplesmente porque alguma coisa dentro de mim diz que aquelas atitudes desse Deus tirânico, quase tirânico, não condizem com o que eu sinto ser Deus. Um ser de puro amor, um ser, uma figura, uma energia intraduzível para os nossos padrões humanos. E assim eu fui pesquisando, estava muito ali revoltada, estava assim perturbada mesmo, e encontrei um livro, e agora Lá vem uma polêmica muito, muito séria, uma polêmica que, nossa, arrepia até os cabelos do meu os cabelos do meu braço. Um livro chamado A Bíblia Não é um Livro Sagrado. Ele é um livro de um italiano chamado Mauro Bilino. Ele já tem outros livros publicados na Itália, mas esse foi o único traduzido para o português, o que eu acho uma pena, e eu estou esperando que outros sejam traduzidos também. Nesse livro, ele foca inteiramente no Antigo Testamento. O Mauro Bilino, ele é um tradutor do hebraico para o italiano, e ele trabalhou durante anos numa editora famosérrima na Itália, chamada Editora San Paolo. É uma das editoras católicas de maior peso, sabe, na Itália. Então, ele é um cara de prestígio e é um cara que conhece muito as mitologias e que conhece o hebraico na raiz. E aí ele vem trazendo umas verdades que são inquietantes. Por exemplo, ele diz que o Antigo Testamento, no hebraico, no original, em nenhum momento fala de Deus. Ele fala sim de uma figura chamada Javé, né? Trazendo para nossa linguagem conhecida seria Javé, mas que se escreve em hebraico. Porque no hebraico não existem vogais, gente, olha só. Olha como é que a coisa vai ficando embolada na nossa cabeça. Em hebraico não existem vogais. Mas existe essa figura chamada YWH, né? E YH, não sei direito como é, vou escrever aqui direitinho. Essa figura seria... E aí, quem seria esse Javé? Essa figura sem vogais do Antigo Testamento? Para Mauro Bilino, não estou aqui expondo o que eu acho, até porque eu não tenho conhecimento o bastante para colocar as minhas cartas na mesa. Mas eu acho que faz muito sentido o que ele chegou à conclusão. Ele diz que esse Javé é uma figura que pertence a um grupo, o grupo dos Elohim. E esses Elohim, quem seriam? Seriam anjos. Seriam figuras... eu não sei se super-humana, não sei muito bem como traduzir quem seriam esses Elohim. Mas, ao que tudo indica, eles já dominavam, segundo os estudos do Mauro Bilino, essas figuras, esses Elohim, já dominavam tecnologias avançadíssimas de manipulação genética, e eles já conheciam o nosso DNA. E o Javé foi a figura que dominou os demais, os outros Elohims, e tomou a dianteira no governo do nosso planeta, assim, como se ele tivesse se sobressaído diante dos demais. E ele é essa figura, ele sim é essa figura cheia de vontades, de caprichos, de iras e desejos. Talvez ele tenha as razões dele, mas enfim, é sobre isso o livro, sobre o fato da Bíblia não ser um livro sagrado, mas sim um livro histórico e um livro cheio de ruídos na comunicação. Porque houve muitas distorções nas traduções do texto original
para os textos subsequentes e imagina só até os dias atuais. Imagina como um telefone sem fio, aquela brincadeira que a gente vai falando no ouvido da outra pessoa uma coisa e chega lá na outra ponta uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que a gente falou no início. É mais ou menos assim que a Bíblia funciona. É um livro antiquíssimo, escrito por várias pessoas, na época traduzido por um grupo muito seleto, um grupo muito específico de pessoas. Então a gente deve partir do pressuposto de que a Bíblia é sim um livro histórico, um livro que traduz os acontecimentos daquelas épocas remotas, mas que sim, que sofreu vários ruídos ao longo dos tempos e foi traduzida por um grupo muito seleto, muito específico, um grupo cujos interesses nós não conhecemos exatamente. Então, o que será que eles escolheram colocar ali? O que será que eles escolheram retirar? E depois ainda sofreu interferência da igreja. A igreja católica manipulou muito o texto bíblico. Chegou ali, mexeu pra caramba, colocou só o que achava que era importante. E aí, sem contar a diferença das divergências que existem entre os católicos, os judeus, os evangélicos. Cada um desses grupos considera determinados livros como sendo válidos, outros não. Então, o que chega pra gente é uma parcela muito pequena da verdade, não é mesmo? E aí cabe a gente se questionar. É ali mesmo que tá toda a verdade? Aquilo é mesmo a palavra de Deus ou não? É só um questionamento, tá, gente? E é um questionamento que me acomete. Eu convido vocês a refletirem sobre isso. Pegando embalo nesse assunto polêmico, Tem um mosquito aqui, chato pra caramba. eu trouxe algumas leituras e a primeira já vai ser essa. A Bíblia não é um livro sagrado, do Mauro Bilino. Vou ler um trechinho aqui para vocês ficarem com vontade de ler. Abre aspas. Os pregadores que insistem obstinadamente em dizer que a Bíblia não erra porque é inspirada por Deus, terão de se conformar, pois estão a combater, embora com perseverança, numa guerra já perdida. É óbvio que muitos fiéis, sejam judeus ou cristãos, não aceitam ver as suas próprias convicções colocadas em dúvida. Mas os estudos prosseguem e as evidências tornam-se cada vez mais claras e eloquentes. A realidade nua e a história revelada podem não agradar, mas nem por isso têm de continuar a ser escondidas. Apesar da reação imediata e instintiva que leva muitos a revoltarem-se agressivamente contra o que está a vir à tona, até mesmo os obstinados do dogma deverão inevitavelmente reconhecer a realidade histórica que é evidente na própria Bíblia. Trechinho, né, do livro do Mauro Bilino. Ele é um livro, uma linguagem, eu considerei, ele está traduzido para o português de Portugal, então tem algumas coisas que são meio diferentes do nosso português, mas dá para entender perfeitamente, óbvio, né? Continuando os meus estudos sobre a não sacralidade da Bíblia, chegou até o meu feed, né, de vídeos indicados no YouTube, um autor que eu tô amando conhecer. O nome dele o pseudônimo dele é Jean Val Elan. O nome dele é Rogério, na verdade, mas ele começou escrevendo com esse nome, esse pseudônimo, e ele já tem uma enormidade de livros publicados, todos sobre esse tema. E ele vem com a mesma proposta, com uma proposta muito similar à do Mauro Bilino, falando sobre Javé, esse criador caído que é o que tomou conta e que até hoje é o responsável pelo andamento. Gente, é um negócio muito louco. Ainda mais porque a gente tem que desconstruir verdades que estavam muito arraigadas
na nossa mente, no nosso coração, né? Mas eu vou indicar aqui 2 livros dele, aí depois eu vou botar a capa aqui pra vocês, porque eu tenho eles aqui no Kindle, sabe? E aí, eles são livros muito legais. O Drama Cósmico de Javé. Ele vai falar exatamente sobre isso e vai trazer o Javé, vai desconstruir mesmo a figura do Javé, ou seja, precisa ter coração forte para ler esse livro. E aí ele fala sobre o drama cósmico de Javé, o drama espiritual de Javé, e ainda tem mais um, é uma trilogia. E depois, um outro que eu gostei muito de ler sobre ele é Reintegração Cósmica, do mesmo autor, Jean Vauelan. Fundamental para a gente entender essas questões que nos atormentam, pelo menos a mim me atormentam muito. Um outro livro que eu vou indicar é um livro já muito batido, um livro antigo, mas que é preciso ser relido, é preciso ser revisitado, principalmente se você tiver com a pulga atrás da orelha em relação à nossa criação, a quem nós somos, a nossa origem. E ele se chama Eram os Deuses Astronautas? Desse alemão chamado Erich von Däniken. Eu não sei se é assim que fala, claro que não é, né, gente? Mas esse aqui é da editora Melhoramentos e eles contam a história dos Anunnaki. Esses Anunnaki seriam os mesmos Elohim dos quais eu falei lá atrás, os Elohim, anjos caídos, de onde emergiu o Javé. Então, super interessante. Vou ler um trechinho aqui. E aí eu escolhi um trecho que ele fala sobre a Bíblia. A Bíblia está cheia de mistérios e contradições. O Gênesis, por exemplo, começa com a criação da Terra, que é contada com absoluta precisão geológica. De onde, porém, sabia o cronista que os minerais precederam as plantas e as plantas aos animais? Façamos o homem segundo a nossa imagem, reza o primeiro livro de Moisés. Por que Deus fala no plural? Porque ele diz nós e não eu. Por que nossa e não minha? Dever-se-ia esperar que Deus, sendo único, falasse aos homens no singular, não no plural. Como os homens tivessem começado a multiplicar-se sobre a terra e tivessem gerado suas filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram belas, tomaram por mulheres as que dentre elas escolheram. Quem pode responder se perguntarmos quais filhos de Deus tomavam como mulheres as filhas dos homens? Pois o antigo Israel tinha um único Deus intocável. De onde provém os filhos de Deus? Naquele tempo havia gigantes sobre a terra, porque quando os filhos de Deus se juntaram às filhas dos homens e estas lhe deram filhos, nasceram aqueles homens possantes que tão famosos são na antiguidade. Isso aqui é Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Enfim, gente, muitas contradições, muitas inquietações, informações que se cruzam e se encaixam. Algumas fazem muito sentido, algumas ressoam comigo, outras não. E você, o que você acha sobre isso? Ainda vou trazer mais um livro aqui, vou indicar. Esse aqui é do Drunvalo Melquisedeque, ele se chama O Antigo Segredo da Flor da Vida. Eu tenho aqui o volume 2, mas eu recomendo que vocês comecem pelo volume 1. Ele fala basicamente sobre geometria sagrada, essa geometria que está presente em todas e absolutamente todas as coisas da natureza. E depois eu vou ainda recomendar outras leituras, tem muita coisa interessante vindo por aí. Essas foram as leituras que eu recomendei hoje. Eu quero saber de você, você já leu alguma dessas? Você, como religioso ou amante dos assuntos ocultos, gostou desses temas, gostou desses livros, dessas indicações, gostou desse assunto? Deixa a sua opinião aqui, é muito, muito importante para mim. Se você achou esse conteúdo interessante, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações e deixa o seu like. Um beijo bem grandão e até os próximos vídeos.